Aula de Sociologia para o Enem 2026. Fique aqui, eu vou te entregar um bom conteúdo. Bom, direto ao ponto. Os conteúdos que mais caem no Enem, aula completa e didática para você aqui, meu pequeno gafanhoto que está a fim de entrar na universidade. Bom, o objetivo da aula é que, ao final dela, você seja capaz de identificar os principais temas que são cobrados no Enem, né, e compreender os conceitos fundamentais para a sociologia e fazer as relações teoria e acontecimento do cotidiano, como, por exemplo, também resolver questões interpretativas com mais facilidade. Bom, antes de começar, uma pergunta: você acha que a sociologia serve apenas para decorar nomes? Se você disse sim, você está redondamente enganado, meu pequeno gafanhoto. Bom, o Enem praticamente nunca cobra apenas a definição de um conceito. Isso é ponto. Bom, ele quer saber se você consegue, né, interpretar problemas da sociedade usando, né, as ideias da sociologia, as ideias dos sociólogos. E o segredo é aprender a pensar de forma sociologicamente falando para você. Tudo bem até aqui? Bom, a pergunta é: o que é sociologia? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, os grupos sociais e os comportamentos, né, o comportamento humano. Tudo bem até aqui? Bom, ele procura responder perguntas como: por que existe pobreza? Por que obedecemos às leis? O que explica o racismo? Como surgem as desigualdades e quem exerce o poder? Essas são as perguntas que costumam cair no Enem, e você não vai ficar de fora dessa. E qual é o macete do Enem? Sempre que a questão fala sobre sociedade, relações sociais ou comportamento coletivo, pense em sociologia. Tudo bem? Anotou até aqui? Bom, e qual é o tripé da sociologia? Já falei isso anteriormente no outro vídeo aqui. Marx. Pergunta principal: quem controla a riqueza? Quais são os conceitos importantes dele? Lutas de classes, capitalismo, burguesia, proletariado, mais-valia, alienação. Quer um exemplo? Anota aí que eu vou te entregar aqui. Bom, um entregador de aplicativo trabalha 12 horas por dia, mas recebe apenas uma pequena parte do valor que produz. Marx diria para você que existe aí exploração do trabalho. Então, Marx é igual economia mais desigualdade mais capitalismo. Pronto, você já matou a charada. E já o Durkheim, Oswaldo? Bom, pergunta principal: como a sociedade mantém a ordem? E quais são os conceitos que ele defende ali? Fato social, normas, educação, religião, coesão social. Tem três características do fato social em Durkheim: exterioridade, coercitividade, generalidade. Quer um exemplo? Anota aí. Usar o uniforme escolar. Ninguém inventou essa regra sozinho, ela já existia. Percebeu? Bom, e qual é o macete de Durkheim? Sociedade, né, mais regra, mais fato social. Beleza? Aí vem quem? Max Weber. Pergunta principal de Weber: por que as pessoas agem? E quais são os conceitos que ele defende aí, meu pequeno gafanhoto? Ação social, poder, dominação e a burocracia. Quer um exemplo? Você estuda para passar no Enem, como está fazendo aqui agora. Essa é uma ação racional. E qual é o macete para você ir bem? Weber é igual indivíduo mais ação social. Matou. Beleza? Só que vem outras coisas também. Cultura. O Enem ama esse assunto. Cultura, gente, é tudo aquilo que aprendemos vivendo em sociedade. Quer um exemplo? Idioma, a culinária, a música, a religião, os costumes. Aí chega o etnocentrismo, julgar outra cultura usando os valores da própria. Beleza? Quer um exemplo? Dizer que apenas um modo de viver é o correto. Não, não existe isso. Beleza? Porque entra o relativismo cultural. Compreender uma cultura dentro do seu contexto, isso é importante. E o sociólogo busca entender antes de julgar. Sacou? E a indústria cultural? Autores como Adorno e Horkheimer, né, eles afirmam que filmes, músicas, programas podem transformar a cultura em mercadoria. Sim, mercadoria. E quais as consequências? Consumismo, alienação, padronização cultural, Netflix, manipulação. Hoje podemos relacionar esses temas às redes sociais, aos influenciadores digitais e aos algoritmos. E qual é o macete? Indústria cultural é igual cultura mais lucro. E cidadania? Ser cidadão, gente, não significa apenas votar, significa exercer direitos e deveres. Exemplo: educação, saúde, liberdade, participação política, que eu aposto que você tem com certeza. Desigualdade social, cai muito. Questão favorita do Enem, anota aí. Pergunta importante: por que algumas pessoas possuem tantas oportunidades enquanto outras não? Possíveis explicações: renda, educação, raça, gênero, território, né, acesso aos serviços públicos, entendeu? Racismo estrutural.
O racismo não aparece apenas em atitudes individuais. Fique sabendo disso. Ele pode estar presente nas instituições, como, por exemplo, mercado de trabalho, âmbito educacional, segurança pública, acesso à justiça. Agora vem o mais importante aqui, um dos mais. Movimentos sociais. São grupos organizados que lutam por direitos, perdão. Exemplo, movimento negro, movimento feminista, movimento indígena, movimento ambientalista e o movimento estudantil também, gente. São movimentos sociais. Trabalho. Tema muito cobrado. Conceitos como Revolução Industrial, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Uberização hoje, o trabalho informal. Por quê? Saiba você, meu pequeno gafanhoto, que hoje o Enem costuma relacionar tecnologia e novas formas de trabalho. Então fique atento a essa questão aí, hein? Não deixa passar em branco. Poder e Estado. Quem exerce o poder? Quem cria as leis? Como funciona a democracia? Conceitos importantes dentro dessa questão. Estado, governo, democracia, autoridade, participação política. Globalização. Vivemos conectados, você sabe disso. A globalização ela facilita o comércio, a internet, a circulação de pessoas, cultura, mas também aumenta as desigualdades. É isso mesmo, então fique atento a essa questão. Meio ambiente. Temas como sustentabilidade, consumo consciente, mudanças climáticas, produção de lixo, responsabilidade coletiva e como o Enem costuma cobrar essa questão na prova. Bom, o Enem raramente pergunta quem foi Karl Marx. Ele prefere perguntar o motorista de aplicativo trabalha muitas horas e recebe pouco. Sacou? Qual é a diferença? E qual autor explica melhor essa situação? Resposta, Marx. Fácil, você vai acertar essa questão fácil. E essa aqui? Uma pessoa respeita a fila porque a sociedade espera esse comportamento. Lógico, Durkheim, ele fala sobre isso, a questão do comportamento das pessoas na sociedade. Questão 3. Uma estudante faz um cursinho porque deseja passar no Enem. É o seu caso? Qual a resposta? Max Weber. Não tem erro. E aqui vai dicas de ouro para o Enem. Nunca decore as questões. Entenda. E eu vou te explicar isso agora. Sempre pergunte, quem está sendo analisado? A sociedade? O indivíduo? A economia? Isso elimina metade das alternativas. Ponto para você. Então, crie um mapa mental aí. Vai anotando aí. Crie um mapa mental assim. Marx. Você coloca lá capitalismo, desigualdade, trabalho, exploração, lutas de classes. Na outra ponta você vai colocar Durkheim. Você vai escrever assim. Sociedade, fato social, normas, educação e coesão. Na outra pontinha, Weber. Ação social, poder, dominação, burocracia e sentido da ação. Pronto. A parte de baixo você coloca cultura. Você coloca cultura, etnocentrismo, relativismo cultural. Do outro lado você puxa cidadania, direitos humanos, democracia, Estado e participação política. Aí você puxa mais uma setinha e escreva desigualdade, que você vai colocar ali racismo, gênero, trabalho, educação e movimentos sociais. Pronto, você fez o seu mapa mental para você estudar e ir muito bem na prova do Enem 2026. Beleza? Então, resumo da ópera. Para decorar antes da prova, lembrando que Marx é economia, capitalismo e luta de classes. Durkheim, fatos sociais, normas e ordem social. Weber, ação social, poder e burocracia. E o Adorno e Horkheim, indústria cultural. Beleza? Pode cair também Bourdieu, com certeza vai cair sim no Enem 2026. Capital cultural, hábitos, desigualdade, educacional, tá ok? Globalização, integração econômica, cultura e tecnologia. Cidadania, não esqueça, direitos, deveres e participação política. Trabalho, Fordismo, Toyotismo, uberização e precarização do trabalho. E movimentos sociais, Oswaldo? Luta por direitos e transformações sociais. Agora, aqui vai uma dica final para o Enem 2026, meu pequeno gafanhoto. Anota aí. Mais do que decorar conceitos, pratique relacioná-los com notícias, problemas sociais e situações do cotidiano. É exatamente assim que a sociologia costuma aparecer na prova do Enem, para você ir muito bem na área de humanas, beleza? Se você chegou até aqui, aproveita e já se inscreva. O seu apoio é importante para fortalecer o canal aqui no YouTube. Valeu, boa prova quando o Enem chegar.